Gustavo Quinteiros testa um time diferente em um dos últimos treinos lá no CT Luiz Carvalho. Podemos ter novidades no Clássico Grenal 446. Este assunto depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir pro assunto, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal se não é inscrito. Ajudas importantes para este início aqui no canal, tá certo? Então repetindo, deixa o like se tu não deixou o like e te inscreve no canal se tu não é inscrito. Gente, vamos lá. Um dos principais problemas que a gente vê no esquema do Gustavo Quinteiros é não conseguir povoar o meio campo. Nos últimos jogos a gente está tendo dificuldade, muita dificuldade de conseguir dominar ali no setor no meio-campo a partida, muitas vezes de passar por ali as jogadas, ligações diretas dos zagueiros pro ataque, tentando alguma coisa diferente, e Gustavo Quinteiros observou isso. Com isso, fez um esquema e optou por jogadores diferentes em um dos treinamentos no CT Luiz Carvalho depois do jogo contra o Atlético. Formação do Diogo Rossi, então, que o técnico argentino testou um esquema de 4-4-2, diferente do que ele jogou até agora, pelo menos nesta temporada com o Grêmio. E aí, os jogadores que ele utilizou foram os seguintes: Thiago Volpe no gol, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Cuejar recuperado do desconforto, então voltando ao time titular, Vila Sante, Edenilson, Dodi, Kike Oliveira e Bright White. Esse foi o time testado inicialmente por Gustavo Quinteiros. E depois, ao longo da atividade, ele tirou o Dodi e colocou Amuso, colocando então num 4-2-3-1 novamente, mas com Edenilson sendo este homem à frente. Uma curiosidade, né? Nesses dois times, sem Monsalve e sem Cristaldo, que vem sendo aí peças importantes na ideia inicial de Gustavo Quinteiros, muitas vezes utilizando os dois, o Cristaldo pelo meio e o Monsalve pela esquerda. Então, neste esquema, nenhum dos dois titulares, Edenilson ganhando a vaga. A gente destaca aqui que neste início de temporada, o Edenilson vem sendo um dos jogadores que mais agrada o Gustavo Quinteiros, né? Entra durante todas as partidas, se não é titular, é o principal assistente do Grêmio na temporada, e no Clássico Grenal lá na Arena, ele utilizou o Edenilson como meio armador, né? O Monsalve era titular, o Edenilson entra no segundo tempo e o Cristaldo nem é opção. Ficou no banco de reservas a partida toda. E o Edenilson dá uma cara diferente pro Grêmio. O Grêmio não conseguia criar no meio-campo. E o Edenilson começou a ter mais a bola no campo de ataque. Começou a passar mais por um meia as jogadas. Então o Gustavo Quinteiros, pensando nisso, coloca o Edenilson nos dois esquemas, né? Porque a gente destaca no 4-4-2 com Dodi e Edenilson, mas depois que sai o Dodi nesse teste, o Amuso vira ponta, mas o Edenilson vira um meia centralizado. Então, a gente tem indício aí que o Edenilson deve ser titular no Clássico Grenal no Beira-Rio. Edenilson ganhando a vaga de Monsalve e Cristaldo, como eu disse. A gente vai lembrar o que aconteceu no passado, o Edenilson sentiu muito o jogo no Beira-Rio, né? O Renato colocou ele como titular e ele sentiu muito o clima que estava se desenhando para ele. A gente espera que isso tenha passado, tenha se adaptado mais por estar do outro lado e também tenha ganhado mais confiança da comissão técnica do Gustavo Quinteiros. Mas tudo se encaminha, então, no esquema que desenhou o Gustavo Quinteiros, que o camisa 8 vai sim ganhar sua oportunidade como titular e bancando os meias de origem, né? Sendo, de certa forma, improvisado, porque o Edenilson joga mais como um segundo homem do meio campo ou até aberto pela direita, mas no olhar de Gustavo Quinteiros, ele pode sim atuar como meio armador e trabalhando bem ali, tendo mais ganho no meio campo do Grêmio, coisa que não vem acontecendo nos últimos jogos. Repetindo os testes, Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Cuejar, Vila Sante, Dodi, Edenilson, Kike Oliveira e Bright White. E no segundo teste, tirou o Dodi, colocou a Musa, Edenilson sendo meio armador. E tu, o que achou desse esquema? Deixa tua opinião nos comentários. Te agrada um esquema como 4-4-2 ou até o Edenilson como meio armador? Ou prefere de outra maneira? Deixa tua opinião que eu quero saber, tá certo? Um beijo pra todo mundo e a gente se vê em breve.